Irmãos e irmãs, iniciando o mês dedicado a Maria, a liturgia nos convida a seguir Jesus, o bom pastor. Ele é a porta por onde as ovelhas passam para serem guardadas em segurança. Hoje também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas vocações presbiteriais e religiosas. Por isso, com alegria e confiança, iniciemos esta celebração cantando. Por sua morte a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renascer. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem um homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus, Queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você nesta missa dominical. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, a partir da TV Evangelizar, todas as TVs irmãs, Paraná Turismo, e também a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar e todas as rádios que transmitem essa missa. Como foi bem colocado no comentário inicial, nós estamos celebrando o mês de maio e nós já estamos nesse terceiro dia, a terceira missa, um mês com Nossa Senhora, mãe de vários títulos e muitos nomes, mas a mesma Maria de Nazaré. Cada dia é com Maria, tal qual Nossa Senhora, nos cingindo, nos atando do cinto da oração. E você é convidado a passar comigo este mês, o mês com Maria, combinando em Pentecostes. Filhos e filhas, vamos cantar. Entregou por mim, Jesus ressuscitou, Passou a escuridão, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus que é nosso Pai, de Jesus Cristo, o ressuscitado, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Dentro desse tempo pascal, somos chamados ao domingo do bom pastor, assim também chamado. Mas o bom pastor que disse: eu vim para dar a vida por minhas ovelhas, e como nos diz a segunda leitura, por suas chagas fomos curados. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que não escutamos a tua voz como bom pastor, não nos deixamos guiar pela tua voz, não os seguimos, não nos deixamos apacentar. Perdão, Senhor, por sermos ovelhas resistentes à graça. Por suas chagas fomos curados. Nos provaste que não veio como os mercenários e os ladrões, mas como aquele que dá a vida para salvar. Perdão quando as chagas da humanidade, quando as nossas próprias chagas não são curadas por Ti, porque não nos aproximamos da Tua presença. Perdão, Senhor. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso
e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Todo-Poderoso, Misericordioso, cheio de bondade, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Há muitos motivos para cantarmos o glória. Nesse Dia Mundial das Vocações, pela igreja que continua a ser sementeira através da família de vocações, por termos Nossa Senhora que vela, que intercede por nós, por termos celebrado São José, o patrono dos trabalhadores, por tudo e esta celebração, glorifiquemos a Deus cantando o hino de louvor ou glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, como Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus, amém. Oremos. Quais as suas intenções? Início do mês de maio, por intercessão de Nossa Senhora, propondo passar este mês com Maria, cingidos na oração. Coloque a sua intenção, filho. A mãe reza, o filho atende. A mãe intercede, o filho escuta. Rezo na intenção de todos os que estão acamados, adoentados, seja pelo Covid-19, coronavírus, ou outra enfermidade. Por todos os que estão se recomendando, e são inúmeras as intenções que chegam, e por você. Também cito os nossos associados, e citando estes, lembro a todos. Gladys Regina Refate Godoy, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gisele Aparecida Quirino de Oliveira, Alberto Isaacson, Minas Gerais. Bernadette Guimarães de Souza, Parnaíba, Piauí. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus é o pastor que nos conduz, a porta pela qual seremos salvos. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes,
Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamou para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 22, que tem por antífona: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, repita conosco: O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Salmodiemos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados,
Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Ponho-me a ouvir o que o Senhor dirá. Ele vai falar de paz pela minha voz e pelas minhas mãos. Jesus Cristo vai falar de paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe para o outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, até fogem dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. É tempo de Páscoa. É o Cristo ressuscitado. E nós não podemos perder essa perspectiva. Quem me acompanha todos os dias, quem me acompanha só nessa missa da manhã, sabendo que no domingo ainda temos a missa das 11, inclusive com a visita de Nossa Senhora do Rocio, com 5 bispos aqui conosco, logo às 11, depois às 18 também. Mas
é tempo pascal e é um tempo prolongado, onde nós somos chamados a evidenciar o Cristo ressuscitado e a força da ressurreição. E hoje, esse chamado também domingo do bom pastor, esse domingo onde se reza pelas vocações, para que Deus suscite pastores para o rebanho, por isso é esse o sentido. Vamos entrar primeiro no contexto de Nosso Senhor. É verdade que essa missa é mais curta, então eu tenho que ser mais rápido na pregação. Mas o contexto é como que funcionava com as ovelhas. Da mesma forma com que os pastores, ou aqueles que cuidam de animais. Naquele tempo de Nosso Senhor, lembre-se, Jesus viu muito isso. As planícies, a relva, a grama, o capim era longe da cidade. Então, cada família naturalmente tinha muitos carneiros, muitas ovelhas, e eles tinham que levar pastar. Mas veja, era quase um dia ou dois de jornada, então não dava para ir e voltar todos os dias. Geralmente revezavam entre os filhos, quando era idoso o dono das ovelhas, se não era feito por isso. Lembremos de Moisés, que por 40 anos foi criador de ovelhas, e foi indo cuidar das ovelhas que encontrou Javé nas sarças ardentes. Eles iam, quando chegava a noite, o que é que faziam? Se cada pastor cuidasse só das suas ovelhas, havia muitos lobos. Então o que eles faziam? Um curral, um lugar comum onde os pastores de grupos de ovelhas deixavam à noite, e eles revezavam a guia para cuidar das ovelhas. Jesus sabia disso, e de manhã não tinha chip marcando cada ovelha. Gente, vou lembrar quantas vezes lá no sítio você fazia mimosa, malhada, e a vaca vinha, o boi vinha. Não é assim? Conhece a voz, o jeito de chamar. Assim era com as ovelhas. Chegava o dono e conhecia, aquela, vem mimosa, vem malhada. Chamava pelo nome das ovelhas. Depois vinha o outro, As ovelhas seguiam o seu pastor. Na outra noite se uniam tudo de novo. Jesus contou isso, e ele diz assim: quem entra pela porta é porque conhece e quer o bem das ovelhas. Agora, quem é que à noite passaria pelo vigia? Não, pularia a cerca e tentaria roubar. Então quem pula a cerca, quem vem é um mercenário, é um ladrão, é quem rouba. Mas eles não entenderam o que Jesus queria contar. A partir da sua própria experiência, ele deve ter visto inúmeras vezes isso. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou aquele que cuido das ovelhas. As ovelhas me conhecem, e eu as chamo pelo nome. Aqui Jesus não diz que é o bom pastor, ele diz que é a porta, quer dizer, ele é aquele que vigia as ovelhas, aquele que tem a tramela, aquele que tem o cadeado para guardar, para proteger. Ele diz: eu não quero abrir mão das minhas ovelhas. Quando chegar a noite eu cuido, quando vier o ladrão eu protejo, quando vier o mercenário eu os defendo. Jesus está dizendo que Ele quer uma intimidade conosco, da mesma forma que o pastor tinha com as suas ovelhas. Ele nos conhece pelas nossas particularidades, assim como o pastor conhece que tem uma mancha no focinho, uma que tem uma pata preta, a outra que tem uma orelha machucada. O pastor conhece tudo. O Senhor conhece as nossas virtudes e os nossos defeitos, e Ele diz: eu não sou mercenário, eu não sou ladrão.
os que vieram antes de mim, quer dizer, também teve pessoas que disseram que era o Messias. Até hoje tem gente que oferece uma salvação fora de Jesus Cristo, e não há salvação fora de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele está dizendo, aquilo que é fora de mim é para roubar e matar. Eu cuido das minhas ovelhas, eu as conheço. Nesse primeiro aspecto, a pergunta é latente: nós reconhecemos a voz de Jesus? Nós reconhecemos a voz do Senhor? Ou no meio de tanta gritaria, de tantas palavras, tantas promessas, de tantas ofensas, nós não identificamos o que é de Deus e o que é do inimigo? Na nossa vida, nós reconhecemos quando é o ladrão que está nos chamando, aquele que quer a nossa perdição. Quem é o pai de todos os ladrões? Aquele que quer roubar nossa alma, nossa vida, nossa felicidade, nossa salvação, nossa família, nossa união. Será que identificamos isso que está sendo proposto? Não é de Deus, é do maligno, e vai me levar à perdição? Isso eu reconheço que é de Deus. Meus irmãos, isso é um exercício nosso, e não se iluda, se nós não ficarmos atentos para identificar, nós compramos gato por lebre. Depois você vai dizer, mas me pareceu ser. Mas nós temos a oportunidade de discernir. Nós podemos discernir o que é para o bem e o que é para o mal. Um segundo aspecto hoje muito impressionante, creio que poderia falar mais na outra missa, é que Jesus deixa muito claro aqui: eu vim trazer a vida, e vida em plenitude. Mas veja, ele diz assim: eu sou a porta das ovelhas, aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, quem entrar por mim será salvo. Onde que o Senhor diz que Ele é capaz de dar a vida e vida em abundância? Aqui é preciso ir para a segunda leitura, quando Pedro nos escreve uma carta, lembrando isso. O Cristo disse que daria vida pelas suas ovelhas, e quando olhamos para o crucifixo, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. O pastor que deu a vida pelas ovelhas, não é uma promessa, é uma realidade. Ele deu a vida e continua a dar para salvar-nos e salvar todas as ovelhas. E é por isso que Pedro vai dizer: por suas chagas, onde o cordeiro imolado foi morto. Por isso que é muito forte a imagem de Jesus, o cordeiro imolado. É muito forte essa imagem, porque é quando Cristo, Ele, lembrando, não sei se você vai lembrar, lá do Antigo Testamento, quando Abraão levou Isaque para o sacrifício, e o pai, e o filho, o menino carregando o feixe, e Abraão lá naquela angústia, naquela dor, porque ele estava disposto a matar o filho. Se coloca no lugar, e de repente o menino com a lenha nos ombros se vira e diz assim: pai, nós temos o fogo, temos a lenha, cadê o cordeiro? Imagina quanto isso não foi para o pai. E na hora que Abraão estava com a faca na mão para matar o filho, berrou um cordeiro. Deus providenciou, salvou Isaque. Filhos, temos a lenha, temos o fogo, e até o final se esperava que aparecesse o cordeiro.
mas o cordeiro foi Jesus. Se Isaac foi preservado, Jesus se deu como cordeiro imolado. Se nós entendemos isso, ninguém poderia duvidar do amor de nosso Senhor. Ninguém poderia colocar em questão a sua ressurreição. O Pai que viu o Filho se oferecer, não aceitou a sua morte e o ressuscitou. Por isso, São Pedro vai dizer: se nós, ovelhas deste rebanho, feridos, pecadores, e nós somos, meus irmãos, haja visto, olha para a humanidade, dá uma olhadinha para ver o que nós estamos vivendo. De novo, não é um porquê, mas nós temos que acordar que é um para quê. Tudo isso que está acontecendo, quando vai terminar, não sabemos. Não sabemos, ninguém tem manual de instrução de uma pandemia de tamanho global. Mas para quê? Como que nós podemos aprender com isso, e se é que vamos aprender? Será que as feridas de pessoas que viram seus entes queridos morrerem, ou o medo da morte que nós estamos tendo, o medo do contágio, essa paralisação forçada, esse deserto forçado na dor, vai nos fazer compreender que em Deus teremos vida em abundância? Mas enquanto ouvirmos mercenários, quando ainda a regra máxima for o dinheiro, o evangelho de hoje, as ovelhas estarão fadadas a morrerem, miseráveis, famintas, sem os recursos. Você percebe como o evangelho se aplica nos dias de hoje? Totalmente. São Pedro vai dizer com tanta clareza: por suas chagas, onde ele mostrou o amor que tem, fostes curados. E fomos, e podemos atualizar, e somos. As nossas feridas pessoais, eu dizia das feridas do mundo, dizia das feridas de todos os povos. Não por acaso, lá junto com tantas imagens de Nossa Senhora, nós colocamos o globo terrestre, porque é uma visão que nós temos que ter maior do que nós mesmos. O mundo precisa das santas chagas de Jesus e do sangue redentor para ser curado, mas também na nossa vida pessoal. E nesse momento, se eu e você nos dermos conta que temos as chagas, e temos falhas, pecados, misérias, vamos pedir: Senhor, curai-me. E o Senhor não medirá esforços. Olha onde Ele já foi, e o que Ele não é capaz de fazer para nos salvar. Veja, ainda continua dizendo: vocês andavam, Pedro dizendo, como ovelhas desgarradas. Meus irmãos, nós não somos ovelhas desgarradas. Nós não somos ovelhas que quando chega a noite, cada ovelha, cada um para si, Deus para todos. Vamos voltar à parábola de Jesus. Ele é aquele que vai e recolhe cada uma, a malhada, a pintada, a orelha torta, e vai colocando no aprisco. Assim também eu e você, Ele nos recolhe. Quando chega a noite, Ele não nos abandona. E não faz te lembrar uma mensagem de domingo passado? É noite, Senhor, fica conosco. Quando chega a noite na vida, as noites traiçoeiras, quando escurece e fica tenso na nossa vida, o Senhor está conosco, dentro de casa, está conosco nos protegendo. Ainda diz São Pedro: eram como ovelhas desgarradas, mas agora vocês têm um pastor que é guarda de vossas vidas. De novo, Ele veio trazer vida. E é por isso que na primeira leitura, no dia de Pentecostes,
que nós vamos celebrar dia 31, caminhando, nós estamos no 3º dia do mês de maio, e vamos até dia 31, depois culminando com a novena do Espírito Santo e Pentecostes. No dia de Pentecostes, Pedro disse: escutem, o que é preciso, salvai-vos dessa gente corrompida. Não se deixem levar pelo ladrão, pelo mercenário, pelo aproveitador, pelo caminho fácil, por aqueles que prometem as coisas imediatas. Meus irmãos, salvai-vos de uma vida corrompida. É preciso viver o batismo. E ainda volto ao início da segunda leitura. Para isso, é preciso ter confiança e paciência. Pedro vai dizer: suportai com paciência, isso vos torna agradáveis a Deus. A paciência é fundamental para nos deixarmos conduzir por Jesus. Nos dias de hoje, a virtude da paciência, que é um dom do Espírito, é fundamental. Não a paciência que nos faz preguiçosos, mas que nos faz confiantes e esperançosos. No final da minha homilia, quero dizer 2 coisas ainda. Uma, que nós e você é nosso convidado. É verdade que nessa missa, se você participou dessa, vai ter às 11, depois às 18, mas durante todos os dias, de segunda a sábado, ao meio-dia, e domingo você escolhe, nós estaremos com Nossa Senhora, o mês com Maria. Eu disse, no dia de São José, que foi dia 1º, feriado nacional, que cada um pegasse um cordão, e hoje nessa missa eu vou fazer, que eu não sei se as outras eu vou conseguir presidir. Estarei, porém não significa presidência. Que cada um pegasse até 3 cordões. Não precisa ser bonito desse jeito. Pode ser um cordão, pode ser uma fita. E cada missa você vai fazendo o nozinho, faremos depois. Mas mais do que o cordão em si, é cingir-se de oração, é atar-se de oração, é estar vigilante. Cinto a gente usa aqui para estar vigilante na oração, tal qual Nossa Senhora. No final, no dia de Pentecostes, dia 31, se você quiser ficar com um e usar, que assim seja. Se quiser oferecer a uma pessoa, tem mais 2. Se quiser oferecer a famílias, mas o importante não é lá, é a partir a cada dia você rezar na intenção. Ainda uma última coisa que creio ser importante: teremos a visita aqui neste santuário, em alguns hospitais da cidade, da imagem da padroeira do Paraná, na missa das 11, que será de Nossa Senhora do Rocio. Ela que se tornou tão forte em meio a uma pandemia. E você é convidado a nos acompanhar. Hoje às 11 horas estará conosco Dom Jeremias, arcebispo de Londrina, presidente do Regional Sul 2, Dom Edmar Peron de Paranaguá, Dom Peruso, arcebispo, Dom Hamilton, auxiliar, Dom Francisco, Padre Dirson, Padre Valdecir, e eu estarei junto. Mas o grande apelo, se você percebeu, é passarmos o mês com Maria. Nós continuamos o evangelizar em casa. Se no momento certo for decidido diferente, voltar-se a algumas missas com público menor, mas com pessoas, o faremos. Mas a pandemia não terminou, e por amor de Deus, se possível, e force isso, estar em casa. A casa é um lugar sagrado. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude neste propósito, e que o Senhor Jesus, aquele que é a porta das ovelhas, não permita que da porta das nossas casas entre a mentira, a discórdia, a desavença. Senhor, o pastor que nos cuida, protegei a mim, minha família e a humanidade. Amém. Amém. Creio
em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Deus, atendei às preces que como igreja apresentamos com confiança filial. Ao final de cada prece, rezemos: atendei-nos por Cristo, bom pastor. Atendei-nos por Cristo, bom pastor. Senhor, iluminai o Papa Francisco, os nossos bispos e sacerdotes, para que possam dar a vida pelo rebanho que lhes foi confiado. Nós vos pedimos. Atendei-nos por Cristo, bom pastor. Senhor, multiplicai as vocações, dai aos seminaristas e aos candidatos à vida religiosa total docilidade, generosidade e perseverança na resposta ao vosso chamado. Nós vos pedimos. Atendei-nos por Cristo, bom pastor. Senhor, iluminai nossos governantes e autoridades para que tomem medidas em defesa da saúde e necessidades básicas do vosso povo, especialmente os mais fracos e necessitados. Nós vos pedimos. Atendei-nos por Cristo, bom pastor. Senhor, dai-nos a graça de ouvir a voz do bom pastor e protegei o mundo inteiro, livrando-nos dessa pandemia. Nós vos pedimos. Atendei-nos por Cristo, bom pastor. E dentro desse mês com Maria cantemos: ó Santa Mãe. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz. Ó Santa Mãe, traga aqui os meus pedidos. Vamos fazer a oração. Você está vendo no seu visor. Reza comigo durante o mês inteiro. Senhor Jesus das Santas Chagas, nós te louvamos e bendizemos pelo teu ato de amor, de nos ter dado a tua mãe como nossa mãe. A ela agora recorremos com confiança filial, pedindo: Nossa Senhora, nos seus mais variados títulos, intercede por nós. Ajuda-nos a ser mais fortes que nossas fragilidades e a atravessar este período de pandemia com fé e esperança. Mãe, aos doentes concede saúde, aos aflitos consolo, afugenta os tormentos e males que afligem nossas famílias e nossa sociedade. Ilumina, Mãe, nossos governantes nas decisões sobre saúde e economia. Protege os trabalhadores e socorra os que passam dificuldades financeiras. Nossa Senhora, esperamos confiantes a tua proteção. A teu exemplo, nos cingimos diariamente pela oração. Com teu auxílio, clamamos a intervenção de teu Filho, nosso Senhor das Santas Chagas, para nos libertar desta pandemia e de outros males. Guarda-nos com os olhos de mãe e conduza-nos ao novo Pentecostes.
Amém. Ó Santa Mãe. Ó Santa Mãe. E eu convido que você faça agora um nozinho, o terceiro no seu cordão. Me ajude a levar a minha cruz, ó Santa Mãe. Trago aqui os meus pedidos, me proteja, eu vos suplico, nos caminhos que me levam a Jesus. Ó Santa Mãe, ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz, ó Santa Mãe. atendei-nos, ó Pai, por teu Filho, do Espírito Santo. Amém. Na preparação do altar, ofertemos também nossa vida. Você que nos acompanha, participe da campanha das Santas Chagas. A segunda etapa contempla a chaga da mão esquerda de Jesus e a virtude da mansidão. Sua doação ajudará na ampliação e adequação dos estúdios da Rádio Evangelizar. Para doar, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou pelo nosso site evangelizarepreciso.com.br. Cantemos. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas esse pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Orai, irmãos, orai, irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante entregou-se em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal, celebramos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, Hamilton, Francisco, Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira, São José, seu esposo, providenciai, São Pio de Petreutina, nosso intercessor, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Você que está nos acompanhando de sua igreja doméstica, poderá fazer a comunhão espiritual. Para isso, rezemos juntos. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora, no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Cantemos. Pelos prados
fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Canta comigo, você que está em casa. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Queridos filhos, a obra Evangelizar faz a caridade todos os dias oferecendo conteúdo católico, rádio e TV. Inclusive na madrugada. Na próxima terça eu estarei na madrugada a partir das 23 com você até 1 da manhã. Filhos queridos, você está vendo o QR Code? Se torne um associado hoje, domingo do Bom Pastor. As imagens que você vê são exatamente da ação social também no tempo da pandemia. Foram doados 12 toneladas de alimento, itens de IPI, 9.000 litros de álcool em gel, adquirido pelas fundações Champagnat e Fundação Nossa Senhora do Rocio. Eu estive levando ao Mater Dei, ao Hospital do Trabalhador. São levadas às famílias carentes da região metropolitana de Curitiba alimentos, pessoas que recebem com muito amor. Portanto, estamos evangelizando e fazendo pontualmente também a caridade nesse momento de pandemia. Pessoas que estão recebendo todos os alimentos que precisam, instituições carentes que estão vindo buscar. Essas imagens foi da nossa ação social levando lá numa região bastante necessitada de Curitiba. Queridos filhos e filhas, também gostaria de lembrar que dia 8, sexta-feira, eu estarei fazendo a live em homenagem a você, mãe. Eu espero que você esteja comigo, sexta-feira às 19 horas. Mas eu queria que você me ajudasse a preparar. Mande uma foto da sua mãe, se quiser gravar um vídeo. Também você vai colocar hashtag Live Manzotti. E sexta-feira às 19 horas, tudo preparado com muito carinho para você. Gostaria de lembrar também a todos e convidar que façam o mês com Nossa Senhora. Nós estamos no 3º dia, mas nós vamos até dia 31, sem quebrar, como fizemos os 40 dias em oração. Filhos queridos, vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Eu gostaria de falar sobre a grande relíquia da igreja, chamada o cinto de Nossa Senhora. Isso não existe, não dá tempo de eu mostrar agora, mas eu fiz um material, está disponível. Você vai lá no YouTube, Padre Manzotti, e procura cinto de Nossa Senhora, cinto de Nossa Senhora, e você vai ver se não é verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que a a bênção terra. de Deus recaia sobre todos. Por intercessão de Nossa Senhora, que vamos cantar, ó Santa Mãe, pelos méritos das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Filhos e filhas, eu espero ainda hoje, mas amanhã, ao meio-dia, para o 4º dia, cingidos em oração, como Nossa Senhora. Ó Santa Mãe, se acaso eu cair, não me deixe desistir, me ajude a levar a minha cruz.